todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Essa é uma experiência nova que a Escola Salaberga Torquato Gomes de Matos está realizando, né? Em tempos de Covid, nós precisamos nos reinventar. E aí as tecnologias aparecem, surgem como uma possibilidade bem interessante para a gente, né? Poder justamente trabalhar os conteúdos, obviamente cada um na sua casa, em isolamento social, e isso nos permite continuar estudando temas relacionados ao Enem, continuar estudando vários outros aspectos, né? Continuar mantendo esse processo de ensino-aprendizagem, só que com a tecnologia como algo que nos favorece, como algo que nos favorece nesse processo, né? Então, nesse nosso primeiro webinar, nós temos aí a honra de contar com a participação de pessoas inteligentíssimas, que entendem muito bem do assunto. Hoje nós vamos trabalhar a temática meio ambiente rural e a história dos movimentos sociais do Brasil. É um tema que, inclusive, cai muito no Enem, né? Cobrado bastante no Enem, na área de ciências humanas, sobretudo dentro da temática, né, do guarda-chuva da temática de geografia agrária. E, para isso, nós contamos com a participação de pessoas que entendem muito do assunto. Então, eu quero apresentar a vocês o professor Dr. Rodolfo Damasceno, que é professor de Geografia do Instituto Federal do Ceará, Campus Crato. Nós temos também a participação, né, do professor Denis Maciel, professor doutor Denis Maciel, doutor em saúde pública, professor de história da nossa escola. Contamos também com a participação da professora mestre Cleide da Silva, professora de geografia, e que na sua dissertação trabalhou sobre movimentos sociais, então entende muito da temática. E eu, que vos falo, né, quem vos fala, me chamo Ítalo Girão, sou mestre em desenvolvimento e meio ambiente, estou aqui para contribuir um pouquinho e para mediar esse nosso primeiro webinar da área de Ciências Humanas da Escola Salaberga Torquato Gomes de Matos. Então, só relembrando, né, o nosso tema é meio ambiente rural e a história dos movimentos sociais do Brasil. Nós vamos fazer ao estilo de bate-papo. Então, cada convidado tem um determinado tema para expor o seu pensamento, expor as suas ideias. Ao final, a gente coloca os principais pontos, né, que foram apontados e a gente faz um comentário geral, obviamente tudo pensando em oferecer para vocês um conteúdo que possa ser útil aí nos estudos domiciliares, tá bom? Então, eu convido o professor Rodolfo para abrir esse nosso momento, iniciar o seu diálogo, iniciar as suas reflexões, e aí, após, a gente continua com a nossa sequência. Professor Rodolfo. Olá, pessoal, como é que vão vocês? É uma honra estar participando desse webinar com a turma, né? Eu agradeço o Ítalo, o Denis, a Cleide, a Salaberga por convidar para esse webinar, esse momento interessante que nós estamos vivendo, né? Nos força a aderir a essas tecnologias de última hora e tornar os professores todos editores de vídeo, de som, de cenário, e virar uns youtubers. Daqui para o fim do ano a gente está com um canal aí extrapolando mais de 1 milhão de assinantes, né? Ficando famoso. Pois bem, e aí sobre a temática que a gente foi proposto aqui para trabalharmos, é a questão do meio ambiente rural e os movimentos sociais, né? A gente trabalha isso em sala de aula no tema de geografia agrária, entendendo de duas formas. Primeiro, a produção no campo, o que é produzido no espaço rural brasileiro, e as consequências dessa produção no campo, tá? Então, o aluno tem que observar isso para entender como é que pode cair esse conteúdo no Enem ou em outros vestibulares. Então, pessoal, quando nós falamos em produção do campo, tá, a gente tem que lembrar a agropecuária, que é a soma da agricultura mais a pecuária. E nisso, a gente tem como principal personagem do campo, em termos de negócios, o agronegócio, né? A gente tem aí a todo momento propagandas na televisão, agroetec, agroepop, agroetudo, os jornais noticiando que a economia é sustentada pelas atividades do agronegócio, que tem sempre apresentando superávit. Então, o agronegócio é o setor da economia, setor primário, que vai lá desenvolvendo
produtos, os chamados commodities, né, que são produtos como frutas, legumes, a soja, tá, são esses que são exportados. E aí eu tenho que trazer aqui quais são essas características do agronegócio. Bem, a gente tem, primeiro, grandes extensões de terra, tá? Então você precisa de grandes extensões de terra, grandes quantidades de terras, latifúndios. A monocultura especializada, nessas grandes extensões de terra, você vai plantar um tipo de cultura, cana, soja, milho, tá? A mão de obra vai ser reduzida, contudo especializada, reduzida, você vai ter um tratorista, não sei se esse é o nome que se chama, para estar lá conduzindo uma colheitadeira que substitui 80 trabalhadores. Dando suporte a ele, você vai ter técnicos, engenheiros agrícolas, engenheiros agrônomos, tá? Então, você vai ter esse pessoal dando esse suporte. Então, mão de obra reduzida e especializada. Altamente tecnológica, vide aí não só as máquinas que trabalham no campo, mas o emprego até de geotecnologias, de drones, de mapeamento. Então, você usa tecnologia para melhorar essa produção, usa também tecnologia para fazer a chamada engenharia genética das sementes. Então, você, com tudo isso, traz outras características, que é o alto rendimento dessa atividade agrícola, por conta dessa tecnologia empregada. O agronegócio também tem outra característica, que é o acesso fácil ao crédito rural. Diferentemente dos outros pequenos e médios agricultores, o grande agricultor, o agronegócio, as grandes indústrias do agronegócio têm acesso fácil a créditos bancários para o desenvolvimento das suas atividades, inclusive também tendo perdão de dívidas. Em momentos de crise, você vê o governo articulando projetos para diminuir os custos deles ou exonerar de alguns determinados impostos, tá? E outra característica é a produção voltada para o mercado externo. Então, o agronegócio, ele tem isso, ele visa o mercado externo. Nós observamos muitas vezes nas propagandas de televisão que é este agronegócio responsável por trazer a comida para a mesa do brasileiro. Quando a gente vai observar os dados, sobretudo do IBGE, vemos que o pequeno e médio agricultor é o responsável por botar comida na mesa do brasileiro, ou seja, a agricultura familiar. E o último aspecto interessante do agronegócio é que, muitas vezes, a produção não é voltada para a alimentação. Vê aí, mais uma vez, as principais culturas, cana-de-açúcar e soja. Cana-de-açúcar para fazer o álcool combustível. A soja, muitas vezes, usada para fazer um tipo de ração animal. Então, são essas características que eu pontuo aqui do agronegócio. E ele, por trabalhar com essas características, e ter uma prática mais intensiva de processo de desenvolvimento das atividades no campo, essas técnicas deles são as mais danosas ao meio ambiente. Então, você causa muitas perdas da biodiversidade, reduz a fertilidade do solo, aumenta o uso de agrotóxicos sendo utilizados, muitos efeitos químicos que vão contaminar o ar, o solo, os recursos hídricos, né, os lençóis freáticos. E aí, um dos danos ambientais que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a irrigação intensiva, né? Quando você tem o agronegócio utilizando essas técnicas, grande quantidade de água, essa irrigação intensiva propicia a intensificação da salinização do solo, é um processo natural, só que ela é intensificada quando você tem uso exagerado da água, tá? E falando de uso exagerado da água, a gente tem que lembrar que o agronegócio, as atividades do campo, são as que mais consomem água na economia, tá? Então, você tem aí uma grande quantidade de água voltada para o desenvolvimento das atividades da agropecuária ou do agronegócio, né? Outro ponto, qual é outro elemento danoso? Agrotóxico. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico, tendo como destaque o estado de São Paulo, se eu não estiver devendo aí observar as últimas pesquisas, né? Esses agrotóxicos usados para aumentar a produtividade da soja, do milho e da cana-de-açúcar. No Nordeste, por exemplo, aqui, a gente usa mais eles usam mais os agrotóxicos para as culturas de fruticultura, né, plantação de frutas. Tá? Então, você tem esse uso. E isso causa intoxicação não só da fauna e da flora, como dos seres humanos. Tá? Então, isso é um dos danos causados aí por esse uso intensivo. Esse uso intensivo deles, além de se concentrar no estado de São Paulo, pega a região sudeste, parte do centro-oeste, né? Centro-oeste que é que demanda como celeiro do Brasil no século XXI, celeiro do agronegócio. E
Outro elemento que a gente tem que chamar atenção são as queimadas, né, que a gente viu aqui no início desse ano, que foi extremamente exagerado, um marco aqui na história ambiental do Brasil. Então, os biomas que tiveram maior dano por queimadas, a gente pode apontar aí, com dados agora trabalhados em 2019, o bioma do Pantanal, ele teve uma alta de 573% de área queimada em relação ao ano de 2018. Foi aproximadamente mais de 20 mil quilômetros quadrados de área queimada no Pantanal, tá? E, na sequência, nós temos aí o Cerrado, tá? Também com a área queimada de 148 mil quilômetros quadrados, uma alta de 74% em relação ao ano de 2018, quando compara com 2018. Então, todos os biomas foram sofrendo queimadas, tá? Ao longo desses anos. Isso para quê? Para abrir espaço para plantações, para cultivos, para culturas provenientes da agropecuária, tá? E, falando da outra parte deles, que é a pecuária, por conta da pecuária, o Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, tá? Por conta da pecuária, você tem liberação de alguns gases do efeito estufa, entre eles o metano, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o óxido nitroso. Então, são esses gases produzidos aí por conta da emissão desses rebanhos que a gente tem no Brasil, outros gases provenientes de outras atividades no campo, de queima de alguns organismos, o pessoal faz junção de matéria orgânica de forma não adequada, e você tem essa contribuição do Brasil para os gases do efeito estufa. Então, isso aqui é só uma pontuação que eu estou fazendo desse problemática ambiental que a grande agropecuária, no caso o agronegócio, traz para o espaço, para o meio rural brasileiro. Beleza? É isso. Então, nós tivemos aqui a fala do professor Rodolfo, que brilhantemente nos apresentou aí as características do agronegócio, né, e justamente os impactos que esse modelo de produção no campo pode proporcionar. E eu queria, inclusive, complementar, trazendo a informação de que o desmatamento, sobretudo o desmatamento da Amazônia, né, a gente percebe aí a cada ano os índices de desmatamento da Amazônia cada vez mais altos. Esse desmatamento também é fruto, querendo ou não, direto ou indiretamente, da expansão da produção de soja, né, que é o carro-chefe aí do mercado externo, que é o carro-chefe da produção agrícola para o mercado externo, que, inclusive, para nós brasileiros, não tem a função de gerar alimento, é mesmo vender para a Europa, vender para o mercado externo. E aí nós temos nosso bioma Amazônia sofrendo diretamente, em especial com relação ao desmatamento, porque cada vez mais exige-se novos campos para a produção de soja, né? E isso é um grande problema ambiental que a política ambiental brasileira tem sofrido nos últimos anos, né? E aí a minha fala, eu gostaria de apontar, ou de concentrar reflexões acerca da questão da concentração da terra, né? Até porque hoje não dá para se falar em justiça no campo sem que se apresente reflexões sobre o quanto a terra no Brasil ela é concentrada nas mãos de poucas pessoas, né? E aí eu trouxe para vocês alguns dados do Censo Agro 2017, que vão nos ajudar a pensar um pouquinho sobre o tema. Por exemplo, hoje, 2017, né, nós temos aí 15 milhões de pessoas trabalhando com agricultura, trabalhando no campo. 351 milhões de hectares estão voltados para a agropecuária. E aí vamos para os dados mais alarmantes. Das 5.073.324 propriedades rurais, 1%, né, ou seja, pouco mais de 51 mil propriedades, detém quase 50% da terra. Em outras palavras, nós temos quase metade da terra, né, com potencial produtivo no Brasil concentrada na mão de pouco mais de 51 mil proprietários, né, 51 mil donos de terra. Esse é um dado alarmante que demonstra o quanto a terra no Brasil é concentrada. Se a gente for para o estado do Ceará, a situação ela é bem parecida, né? Hoje, no estado do Ceará, 2019, tá? Dados de 2019, então um pouquinho mais recentes.
No estado do Ceará, nós temos pouco mais de 301 mil propriedades rurais, né? Dessas 301 mil, 4,5%, ou seja, pouco mais de 13 mil proprietários, detêm 50,8% da terra. Ou seja, mais um dado alarmante que nos mostra que no estado do Ceará também a realidade de concentração da terra ela está posta. E aí nos leva a perceber como é que eu posso ter equidade, né, justiça social no campo, se a terra ela está concentrada na mão de poucas pessoas. Será possível ter essa autonomia, essa justiça social a partir de uma realidade de concentração de terra? Eu trouxe para vocês um dado que os estudiosos chamam de índice de Gini. O que o índice de Gini diz? É uma medida que relata um pouco a questão da desigualdade, né? É uma medida que diz o quão desigual é um país. No Brasil, em 2017, o índice de Gini estava em 0,533. Quanto mais próximo de 1, significa dizer que mais desigual é aquele país. Esse índice 0,533 já confere ao Brasil um prêmio que ninguém quer, né? Qual seria o prêmio? O prêmio de estar entre os países mais desiguais do mundo. Um dos países mais desiguais do mundo é o Brasil, tomando como base o índice de Gini. Se a gente for aplicar esse mesmo índice de Gini no campo, a informação piora muito mais. No campo, o índice de Gini é 0,867. Ou seja, a desigualdade no campo ela é muito mais severa. E tudo isso é fruto não só da concentração de terra, como também da má distribuição de renda no campo. Nós temos poucas pessoas detendo no sentido de tendo em suas mãos o meio de produção, tendo em suas mãos os mecanismos, tendo em sua mão, inclusive, as linhas de financiamento, e a grande maioria que dependem daquela terra para sobreviver, em especial o pequeno agricultor, não tem nada disso e aí sofre diretamente com os efeitos da desigualdade. E aí surge a grande pergunta, né? Por que hoje no Brasil nós temos um meio ambiente rural tão desigual, tão degradador, né? Se a gente for pegar aí a fala do professor Rodolfo, for pegar aí essa questão da concentração de terra, questão do próprio índice de Gini, nós conseguimos perceber que o campo no Brasil é desigual, que o campo no Brasil ele é degradador, ele é poluidor. E isso é um grande problema. Eu trouxe alguns pontos para nos ajudar a pensar, né? Não a responder essa pergunta, mas a pensar respostas para ela. Eu penso que o campo no Brasil hoje ele é desigual, ele é degradador, porque, dentre as diversas motivações, uma delas, e uma das que eu considero mais forte, está posta a questão da ausência de políticas públicas eficientes, né? E aí, quando eu falo em políticas públicas, eu me refiro a linhas de financiamento populares, né? O dinheiro chegar na mão do pequeno produtor. Eu me refiro à questão da reforma agrária, que não acontece. Então, a ausência de políticas públicas nos ajuda a pensar o porquê que esse meio ambiente rural, esse meio ambiente agrário é tão desigual. Outra coisa, nós temos hoje no campo a priorização de modelos econômicos que só pensam no lucro, né? Ou seja, modelos de produção do campo que visam apenas o mercado externo, em detrimento da alimentação, da segurança alimentar, da distribuição de renda, sobretudo dos mais pobres. A grande realidade é que nós temos poucas pessoas produtoras que controlam preços, controlam maquinários, controlam sementes, controlam a água, controlam a terra, ou seja, está nas mãos dela todas as possibilidades, e os demais não têm essa possibilidade, né? E, por fim, a questão das características históricas, que aí eu acho que o professor Denis ele vai justamente falar sobre essa questão e vai falar até melhor do que eu. Mas eu quero apontar que nós temos um modelo de distribuição de renda, de terra
que historicamente é desigual, né? Se a gente for pegar na nossa história, a gente já percebe que desde muito tempo atrás a distribuição da terra ela é feita de uma maneira desigual, beneficiando poucas pessoas, poucos poderosos. Então, nós concluímos que, apesar de termos um direito, né, constitucional que nos garante o acesso à terra, a realidade brasileira ela é muito diferente, né? Nós temos uma realidade justamente de pouca autonomia, de desigualdade, de pobreza relacionada ao campo. Para finalizar esse momento, qual seria então a luz no fim do túnel? Né? Será que existe um caminho que a gente possa pensar que nos leve a uma outra realidade? Existe. E, na minha percepção, acho que o primeiro ponto que deve ser debatido, justamente visualizando essa luz no fim do túnel, é a questão da reforma agrária. Ou seja, distribuir a terra para quem precisa de maneira igual, de maneira equitativa, né? Fortalecer políticas públicas de financiamento e favorecer tecnologias sustentáveis, principalmente para o pequeno agricultor, principalmente para o agricultor familiar, que é ele quem consegue produzir alimento e é ele quem produz alimento de maneira sustentável. E, além dessa questão da reforma agrária, políticas públicas e tecnologias sustentáveis, nós precisamos também voltar a nossa reflexão para o fortalecimento e a autonomia dos movimentos sociais, né? Ou seja, os povos tradicionais, os movimentos sociais, sobretudo aqueles que estão aí no âmbito do ambiente rural. Então, nós precisamos fortalecer a autonomia desses atores, porque são eles que são capazes de promover ruptura, né? Então, essas lutas sociais, né, que polinizam outros tipos de lutas, elas precisam ser valorizadas. Esses movimentos sociais devem ser favorecidos, devem ser compreendidos, a sua importância deve ser compreendida. Precisamos compreender que nos movimentos sociais está uma riqueza grandiosa em relação a costumes, a tradições, a saberes, a religiosidade, a formas de produção que sejam mais adequadas com a sustentabilidade. Então, esses movimentos sociais, os pequenos agricultores, né, esses povos tradicionais e sua respectiva autonomia precisam ser valorizadas, precisam ser colocadas em ênfase, porque só assim nós iremos romper com esse modelo desigual, sobretudo esse modelo desigual que acontece no ambiente do campo, e aí, consequentemente, a gente favorece um desenvolvimento no país muito mais forte, muito mais igualitário, muito mais equitativo, né? Mas eu não vou, obviamente, adentrar nessa questão de movimento social, porque a nossa especialista, a professora Cleide, está na videochamada, e é óbvio que nós vamos passar a palavra para ela, que a partir das pesquisas, de todo o estudo que ela fez sobre movimentos sociais, certamente ela vai contribuir muito nessa conversa. Professora Cleide? Prontinho? Olá, caros colegas, tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Ítalo? Tudo bem, Denis? Como estão vocês, né? Todos nós nas nossas devidas casas. Espero que meus alunos, minhas alunas estejam também em suas devidas casas, se resguardando nessa quarentena, que é difícil, mas não é impossível a gente estudar em casa. É uma das coisas que a gente tem dito sempre. E sempre é uma grande satisfação estar aqui junto com os meus colegas, da gente trocando ideias, né, conversando, nessa conversa, que é uma conversa de aprendizado, né? A gente aprende com os nossos colegas e a gente aprende também no momento de ensinar. Então, é uma das coisas que a gente tem aprendido nessa quarentena, é isso, né? São muitas novidades, essa é uma das formas que a gente está tendo de novidade, da gente, na nossa casa, trazer para vocês as nossas contribuições, e eu acho que de grande valia, depois da gente ter... quando a gente tiver o nosso encontro, a gente ter essa volta, né, a volta, quando a gente tiver a volta, a gente conseguir fazer com que
esse momento seja mesmo um momento de aprendizado. Bom, quando a gente fala de movimentos sociais eles existem no campo, eles existem na cidade. E por que existem os movimentos sociais? Os movimentos sociais, eles são uma reunião de pessoas que normalmente buscam uma coisa comum. E essa coisa comum para os movimentos sociais no espaço rural é acesso à terra, ao pão e principalmente à justiça social. É uma das coisas que os movimentos sociais rurais eles mais buscam, né? Claro que a grande bandeira de luta deles, assim como o professor Rodolfo, o professor Ítalo já falou, a grande bandeira de luta dos movimentos sociais no campo é a reforma agrária. Por que a reforma agrária? A reforma agrária, lógico, é porque existe essa concentração de terra nas mãos de poucos, que caracteriza os grandes latifúndios, né? E a reforma agrária nada mais é do que um conjunto de medidas voltadas para garantir essa distribuição de terras de uma forma justa, de uma forma que tenha equidade, né? Então, são coisas que esses movimentos sociais, eles buscam. Aqui no Brasil, vários movimentos sociais surgem todos os dias, mas a gente pode citar 2 grandes movimentos sociais no campo. O primeiro deles são as ligas camponesas que surgiram no Nordeste, principalmente aqui no Nordeste. Teve uma grande repercussão no Brasil inteiro, na época que ele surgiu. Ele é datado de 1944, tá? E foi até 1964. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as ligas camponesas. Essas ligas camponesas, ela juntou uma quantidade imensa de despossuídos, pessoas que não tinham acesso à terra, pessoas que não tinham acesso ao alimento, pessoas que não tiveram acesso ao trabalho, ao salário. E por que aconteceu isso, né? Esse movimento ele surgiu principalmente no início do processo de industrialização no Brasil. Esse processo de industrialização ele trouxe graves consequências para o espaço rural. Essas graves consequências, uma delas é o êxodo rural, é a substituição da mão de obra pelo maquinário, e claro que surgiu esse aumento da insatisfação social por conta do desemprego, por conta dessa redução de salários, e também pelas condições precárias dos trabalhadores. Esse movimento de ligas camponesas, ele durou até 1964, foi a época da ditadura militar. A maioria dos seus líderes ou foram presos, ou foram assassinados, ou estão ainda desaparecidos. Então, assim, historicamente, a gente se dá, entre aspas, né, como se essa data fosse o fim das ligas camponesas. Mas o que não morreu das ligas camponesas foi a luta, foi essa condição de ainda lutar pela reforma agrária e lutar pela justiça social. É tanto que depois, na década de 80, aí surge um outro movimento, que esse movimento a gente pode dizer que ele é um dos mais visíveis, é um dos que mais atuam no espaço brasileiro, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, certo? O MST, ele também, lógico, a sua principal bandeira de luta é a reforma agrária, mas uma das coisas que é interessante também no MST é a gente pensar o seguinte: era uma época também de redemocratização do Brasil. Um minutinho para a água, né? Essa redemocratização do Brasil tem também, como o Ítalo já falou, alguns aparatos dentro da Constituição de 1988 que garante, pela primeira vez na história, a gente pode dizer assim, a reforma agrária, principalmente no seu artigo 184, que ele diz o seguinte: ele afirma que é competência da União, né, desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então, o MST, ele justamente cobra que o Estado cumpra esse artigo. Como é que ele faz com que esse artigo seja cumprido? Lógico que assim, né?
A gente sabe que tem um artigo, mas sabe que tem a lei, mas isso não significa dizer que o Estado está cumprindo essa lei. Então, o movimento, o MST, uma das formas de luta para forçar o Estado a cumprir aquilo que ele já deveria fazer é promover as ocupações em algumas terras que têm essa característica de que são terras devolutas, que são terras que não estão cumprindo a sua função social. Então, eles vão lá, ocupam e obrigam o Estado a cumprir aquilo que o Estado já deveria estar fazendo. Então, isso é uma das formas de luta, né, do movimento popular, de forçar o Estado a cumprir aquilo que ele já deveria estar fazendo. Claro que o MST ele tem outras coisas que são absolutamente interessantes. Ele tem a sua bandeira de luta reforma agrária, mas ele traz outros elementos. Por exemplo, a questão da segurança alimentar. Então, ele combate fortemente a questão dos transgênicos. Além de combater fortemente essa questão dos transgênicos, ele auxilia a agricultura familiar, junto com essa agricultura orgânica, e também ele tem uma nova forma de trabalhar a terra, que essa nova forma de trabalhar a terra se chama agroecologia. É quando ele não precisa explorar o recurso natural, não precisa esgotar a terra para que ela possa continuar produzindo. E essa forma que o MST trabalha a terra faz com que a mão de obra que antes era expulsa, né, do campo, fique no campo. Porque a forma como se trabalha, por exemplo, a agricultura familiar, a agroecologia, ela precisa dessa mão de obra. Ela não é uma mão de obra, por exemplo, mecanizada. Ela não é uma mão de obra onde tem uma maquinaria. Ela é uma mão de obra que precisa, lógico, de pessoas. Então, ela faz com que essas pessoas elas continuem no espaço, produzindo nos espaços. E uma outra coisa que a gente pode dizer, assim, que esses movimentos, ao longo de todos os anos, eles foram sempre duramente reprimidos pelo Estado. Vejam só que contradição, né? Eles cobram que o Estado façam aquilo que o Estado já deveria fazer, mas mesmo assim, eles são reprimidos. Ou eles são reprimidos pelo Estado, pelo braço armado do Estado, a gente pode dizer assim, ou então pelos latifundiários, aquelas pessoas, os donos do agronegócio que não querem a reforma agrária. E aí a gente pode dizer, e eu sei que é uma frase forte, mas as terras brasileiras, ao longo de todos os anos, elas foram irrigadas pelo sangue do trabalhador rural. Isso até hoje. Quando a gente fala principalmente assim, quando a gente está falando do espaço do campo, a gente pode ter a plena certeza que amanhã pode ser que tenha uma pessoa que tenha sido assassinada. Quando a gente fala do MST, a gente lembra também de outros movimentos. Esses outros movimentos do campo, a gente pode citar os ribeirinhos, a gente pode citar os quilombolas, a gente pode, inclusive, citar a questão dos povos originários, os índios. Esses povos originários, até hoje, eles estão sendo assassinados. E quando a gente pensa, por exemplo, no contexto da Amazônia, hoje a gente está vendo esse avanço do agronegócio. O avanço do agronegócio, ele vem justamente com essa violência. A gente pode dizer assim, esse sangue derramado ainda do trabalhador, ele continua. Né? A gente pode ter essa plena certeza. E uma das coisas que também ficou para que eu pudesse falar um pouquinho, qual é a diferença do espaço urbano e espaço rural? Eu vou só pontuar algumas coisas. A primeira aqui, não dá para entender o espaço rural sem entender o espaço urbano, e não dá para entender o espaço urbano sem o espaço rural. Por exemplo, o alimento que você tem na sua mesa hoje, de onde vem? Mas vamos um pouquinho mais. A sua mesa, de onde é que vem? Todas as outras coisas que você tem, de onde é que vem? Ela vem do espaço rural, dessa transformação do espaço rural, como dizia Milton Santos. A evolução da sociedade faz com que essa sociedade transforme os espaços.
a transformação do espaço rural, ela permitiu muitas coisas. E uma das coisas que ela permitiu foi, por exemplo, a gente pode citar aqui, que foram as revoluções industriais. As revoluções industriais, elas transformaram profundamente não só o espaço urbano, como também o espaço rural. E esse processo de transformação dos espaços, a gente pode dizer que provocou essa substituição da mão de obra no espaço rural por maquinário, que, por sua vez, teve uma consequência lá no espaço urbano. O êxodo rural levou as pessoas para o espaço urbano. E trouxe também outros problemas, né? Essa expulsão do homem do campo trouxe problemas também para o espaço urbano. E lógico que no espaço urbano surgem também outros movimentos sociais. Esses movimentos sociais, eles também buscam a mesma coisa que quase todo movimento social busca, que é a justiça social. Então, assim, eu acho que, para finalizar, eu queria, inclusive, citar um autor que eu usei na minha dissertação. Ele é sociólogo, mas serve muito para a geografia, que é o Manuel Castells. Ele fala que a gente precisa ter esperança, como o Ítalo falou, né? Essa luz no fim do túnel existe, essa esperança, de fato, ela existe, certo? E a gente precisa confiar, principalmente nos movimentos sociais. E o Manuel Castells, ele dizia o seguinte: de repente as pessoas percebem que não estão sozinhas, porque sentem, porque pensam, outros também sentem e pensam. E quando não estão sozinhas, as pessoas são mais fortes. É por isso que os movimentos sociais são mais fortes. É por isso que essa construção de movimento social é mais forte. E uma outra coisa, foi perguntado para ele se ele tinha esperança que houvesse mudanças significativas na sociedade. Aí o Manuel Castells disse que sim, que tinha esperança. Mas ele tinha esperança porque os movimentos sociais dão essa esperança. Ele diz que essa esperança, que algo pode mudar, a gente pode dizer assim, né? É que o movimento social, ele constrói essa esperança juntamente quando as pessoas se juntam. Nós sabemos que existem os movimentos sociais. Eu acho que todos nós, como o Ítalo falou, nós precisamos valorizar principalmente essa questão do movimento social dentro da sociedade e essa luta por justiça social. Essa luta por justiça social, ela é uma luta que, lógico, a gente pode dizer que ela é uma luta que é violenta, mas é uma luta que é possível, é uma luta que é, inclusive, necessária. Obrigada, queridos. Aí, professor Denis, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. É bacana quando a gente, assim, uma palavra que termina com um ar de esperança tão grande. Parabéns, Cleide. É um negócio que acho que às vezes me falta um pouco, assim, essa confiança. E ele estar rodeado de pessoas que têm essa confiança ajuda. Mas vamos lá, né? Então, eu fiquei aqui no meio de geógrafos, né? Então, o Ítalo, o Rodolfo e a Cleide, né? 3 geógrafos de primeira linha, e eu aqui de historiador metido na conversa. Minha ideia é a gente pontuar um pouco sobre esses processos históricos, né? Da ocupação do espaço fundiário, né? Da terra no Brasil, para a gente compreender um pouco como esse é um problema de longa duração, né? Quando a gente vai fazer uma análise de problemas sociais, a gente pode pensar no acontecimento propriamente dito, né? O evento, a gente pode pensar a conjuntura, a gente pode pensar a estrutura. E em termos de Brasil, muito tranquilamente a gente pode falar que nós temos uma estrutura que é extremamente excludente e é extremamente voltada para a concentração de terras, né? Por quê? Se, infelizmente, né, nós fizermos esse exercício de volta no tempo, a gente vai ver que esse espaço que era já ocupado pelos povos originários, que inclusive foram fundamentais para a construção do que a gente entende dos vários biomas brasileiros, porque a gente não está falando de pessoas que apenas viviam no espaço, mas que ajudavam a construir esse espaço, né? Então, a gente tem movimentos, são povos que estavam em constante movimento, que faziam seus plantios,
e assim vão meio que conformando a natureza junto da natureza, né? Mas, enfim, quando a gente fala desse processo histórico específico no qual nós estamos inseridos, esse negócio chamado Brasil, né, a gente volta para 1530, o estabelecimento das capitanias hereditárias, quando a gente tem um primeiro grande marco de concentração de terras. É nós deixarmos de lado um espaço que era ocupado por milhões de indígenas e passamos aí agora a uma riscazinha onde eu tenho uma gigantesca faixa territorial chamada capitania hereditária que vai ficar sob o controle de um donatário, né? Então, um território imenso nas mãos de 12 pessoas, 15 lotes de terra. Essas capitanias não podiam ser vendidas nem podiam ser trocadas, né, pelos donatários, mas eles tinham um direito, que era a concessão das sesmarias. Se a gente vai, ainda hoje, principalmente nos arquivos públicos, né, são documentos bem antigos, então não estão mais em cartório, a gente encontra basicamente nos arquivos. Ainda existem alguns documentos das chamadas sesmarias, que eram doações de terra. Então, pessoas que recebiam do donatário ou do próprio rei o direito a ocupar determinada faixa de terra gigantesca. Normalmente as marcações, quando a gente vai olhar nos arquivos, eram essa terra, ela começa pedra que tem depois de uma determinada árvore. Então eram fronteiras muito complicadas para se delimitar e eram áreas gigantescas. Isso só era possível por conta de um extremo desprezo por parte daqueles que tomaram conta do espaço brasileiro, daqueles que já aqui estavam, né? Então, criou-se uma ideia de que era necessário ocupar os desertos sertanejos brasileiros. Então, essa ideia de sertanejo, na nossa cabeça pode vir a música sertaneja, né? Ou então a gente pensar automaticamente no interior do estado e tal. Mas se a gente pega o conceito propriamente dito do Brasil Colônia, tudo aquilo que não era Recife, Salvador ou Rio de Janeiro, era necessariamente sertão, né? E prestem atenção que eu não estou falando o nome dos estados, né? A época chamada províncias ou capitanias. Eu estou me referindo aqui às cidades propriamente ditas, que eram os espaços que concentravam ali uma certa quantidade de pessoas, de portugueses, né? Já tudo o para dentro, né, era considerado sertão. O padre Antônio Vieira, não à toa, fala que a colonização brasileira caminha como que a passos de caranguejo, arranhando o litoral, né? E esses sertões, eles são ocupados a partir de muito sangue, né? Eu acho muito interessante quando os colegas falaram antes de que a gente tem conflitos que ainda permanecem, mas são conflitos aí que vêm de longa data, né? O Ailton Krenak, né, que é historiador, é indígena, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz: o Brasil está em guerra, né? O Brasil ele não esteve em guerra, o Brasil está em guerra, né? Uma guerra do Estado, uma guerra do latifúndio contra os povos originários. Isso fica claro com as capitanias, fica claro com as sesmarias, mas vai ficar mais claro ainda quando a gente já, enquanto Brasil Império, né, tínhamos passado todo o processo de independência e tal, e uma independência completamente sui generis, diferente dos nossos vizinhos, né? A gente tem vizinhos que vão para o processo republicano, que vão ter meio que uma burguesia local, que vai se unir, vai tentar conformatar um novo Estado. Já no nosso caso, não, né? Nós tivemos a mais conservadora possível de todas as formas de independência, né? Nos tornamos independentes em um movimento liderado por latifundiários, por religiosos e apoiados pelo então príncipe do governo que mandava em nós. Por isso a gente tem a manutenção de todas as estruturas. O Brasil, o Império, ele não traz novidades em relação ao Brasil Colônia. Inclusive, no próprio uso da mão de obra escrava lá, nesse grande latifúndio que o professor Rodolfo falou logo no começo. Um latifúndio esse que utilizava essa mão de obra escrava, que assim como falado pela professora Cleide, né, das costas desses caras vergava sangue, que ajudou a regar essas riquezas, né? João Fragoso, Manuel Florentino, tem um livro chamado O Infame Comércio, né? Isso. Nesse livro do João Fragoso e do Manuel Florentino, eles vão falar um pouco sobre a origem das primeiras riquezas do Brasil. E elas não eram necessariamente ligadas à quantidade de terras que se tinha.
Por quê? O desprezo pelos indivíduos que aqui viviam era tão grande que todo mundo tinha terra. Todos os portugueses que para cá viessem poderiam ter terras, conquanto matassem aqueles que antes eram os ocupantes. Mas a riqueza era determinada pela quantidade de almas que você tinha como cativas para trabalhar, né? Então, a gente tem uma riqueza que ela vem da morte dos povos indígenas e do uso da mão de obra escrava, tanto indígena, que permaneceu durante todo o período em que teve escravidão no Brasil, como também e principalmente dos povos africanos, para cá trazidos à força. Só que já durante o Brasil Império, né, a gente normalmente tem essa imagem muito bonita de Dom Pedro II como o rei filósofo, né? Mas ele quis fazer aqui uma medida extremamente a conta-gotas, né? A ideia era acabar a escravidão aqui no Brasil, da mesma forma que se acabou em Portugal. Vai se criando leis para ir limitando a quantidade de escravos, ou como é que você consegue esse escravo, até que daqui a 3, 4, 5 gerações você acaba com isso. É uma medida muito tranquila para quem não é escravizado, né? Para quem está na condição de escravizado, é a pior possível. Enfim, né? Aqui o rei filósofo, Dom Pedro II, ele toma uma medida em 1850, né, em resposta às pressões da Inglaterra, que queria o fim da escravidão e tal, para a consolidação do sistema capitalista. A resposta do governo brasileiro foi a criação de 2 leis no mesmo ano. Em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico negreiro intercontinental, ou seja, não poderiam mais vir escravos de fora para o Brasil, mas se mantém a escravidão interna. E a segunda lei do mesmo ano é chamada Lei de Terras, né? A ideia é muito simples, né? Por que aprovaram uma lei de terras? O que ela dizia? Daquele momento em diante, só pode ter terra no Brasil quem pagar por ela. Até então, como é que funcionava? Se eu, enquanto uma pessoa livre, encontro uma terra e ela não é reclamada por ninguém, ela não é de posse oficial de ninguém, não tem ninguém dizendo no cartório que é dono daquela terra, eu posso cercá-la, utilizá-la ao meu bel prazer. E depois o Estado vai reconhecer o meu direito de posse sobre aquele quinhão, né? O que a gente percebe a partir da Lei de Terras é uma consolidação de uma estrutura fundiária. Quem já conseguiu, a partir do assassinato de povos indígenas, a partir da tomada de terras que teoricamente são do Estado, parabéns, a terra é sua. Aqueles que ainda não tinham feito isso, agora é só pagando. E botar como critério o pagamento é uma forma de tirar da brincadeira homens pobres livres, escravizados, e principalmente uma galerinha que estava chegando, começando a chegar no Brasil, que eram os imigrantes, né? No Segundo Império, a gente tinha algumas coisas bem loucas, né? Entre essas coisas loucas, estava algo que, infelizmente, era meio que pauta científica da época, que era a ideia de que povos brancos produzem países que dão certo. Povos não brancos, ou seja, negros e amarelos, produzem países que não dariam certo, né? E aí, dentro dessa lógica racista, né, Dom Pedro II promove uma campanha para tentar trazer gente branca para o Brasil, para embranquecer a raça brasileira e tentar fazer esse país, segundo a lógica deles, dar certo. Só que para poder segurar essas pessoas no trabalho do campo, que era um trabalho extremamente ligado a uma mentalidade escravista, de senhores de escravos que vinham ali naquela mesma dinâmica há muito tempo, a ideia era, eu não posso dar a esses caras a chance de sair daqui. E aí, por isso, ele cria a Lei de Terras para tentar fixar esses indivíduos que estavam chegando a uma lógica de vocês vieram para trabalhar. Tudo bem, né? O Segundo Império acaba, a gente tem uma ideia de que agora vamos ter uma república, viva a democracia e tal. Contudo, entretanto, todavia, a democracia brasileira também é estabelecida sob pautas extremamente conservadoras, talvez até mais do que o próprio Império, né? Então, os senhores de escravos que ficaram insatisfeitos com a abolição da escravatura, a Igreja Católica, que estava extremamente chateada com Dom Pedro II, desde a confusão lá da Silabus, essa conversa por outro momento, né? E os militares, né, que estavam aí querendo ganhar espaço político, e num Brasil em que só participava da política quem tinha dinheiro, isso significava que eles queriam mais salário, eles queriam um soldo maior. Então, essa república que nasce sob a marca dos militares, dos padres
e dos grandes senhores de terra não vai prever nas suas constituições iniciais, na sua primeira Constituição de 1891, direito à posse de terra para aqueles que fossem despossuídos. Mantêm-se as mesmas regras. E assim vai permanecer durante muito tempo, né? A coisa começa a mudar exatamente por conta da luta das pessoas, né? A Cleide, a professora Cleide, um pouquinho antes, estava falando para a gente sobre as ligas camponesas, que vão surgir aí em 44, exatamente no contexto de modernização da economia brasileira, pautado ali nas reformas do Getúlio Vargas, né? Um cara que chega com um discurso de eu vou fazer uma nova política, uma nova república que não vai ser presa àquela velha república, que seria aí meio que categorizada pelos donos de fazendas. Ele vai fazer mudanças em relação a isso? Vai, se a gente vai ter um incentivo à industrialização, aquela coisa toda. Mas Vargas também vai negociar do outro lado. Não é à toa que ele é responsável por fundar 2 partidos políticos. Um ligado aos trabalhadores dos sindicatos urbanos, que eram vinculados ao Ministério do Trabalho, e o outro, que era o PSD, PDS, que sempre misturou aí, era ligado exatamente a esses grandes proprietários do campo. Então, nem Getúlio, com o seu discurso de reformas, de transformações na República Brasileira, vai comprar essa briga, porque ele sabia que era uma briga muito perigosa. Como a gente viu, são riquezas que vêm a partir de muito sangue derramado, né? E é as pessoas, através das ligas camponesas, dos movimentos sociais, rurais, que vão lutar pelo seu direito até esse direito que é fundamental, que tinha sido já pensado em praticamente todo o mundo ocidental. Tanto que, né, a coisa vai estourar em 64, o golpe militar, ele se apressa em 1964, quando a gente tem o então presidente João Goulart, assessorado pelo seu ministro do Planejamento, Celso Furtado, um intelectual de primeira linha, e na conversa entre eles, o que se pautava é como pensar uma guinada capitalista para o Brasil. Isso é uma das coisas mais loucas que eu consigo imaginar. Por quê? Quando a gente fala de João Goulart, toda a retórica que é construída por aqueles que vão dar o golpe militar e que vão implementar um regime ditatorial durante 21 anos no Brasil, é de que esse cara era comunista. Mas ele vai propor uma série de medidas, de reformas do Estado, com o objetivo de tornar ele mais eficiente e tornar muito mais atrativo o capitalismo dentro do Brasil. Uma das propostas dele para fazer isso é exatamente a reforma agrária. No discurso famoso dele lá, do Comício da Central do Brasil, a gente pega que ele vai falar sobre reforma administrativa, reforma educacional, reforma bancária e tal, e vai falar da reforma agrária. Entre os exemplos que ele cita não podemos considerar a reforma agrária como uma prática comunista, tendo-se em vista que ela foi realizada na França, ela foi realizada no Japão, ela foi realizada nos Estados Unidos da América. Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, lá em 1862, Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, né, aquele presidente que ficou famoso, ganhou até filme matando vampiros, zumbi, sei lá o que era, né? Então, o Abraham Lincoln vai assinalar um documento que era a lei de habitação. Só em você ser cidadão americano, você ganhava um lote de terra. Por quê? Acreditava-se que é o mínimo que eu tenho que ter para que as pessoas vivam em uma democracia, é que todos tenham condição de acesso ao seu próprio sustento, né? Marx chamaria isso de capital, né? Tem que ter acesso ao capital. E o capital, muitas vezes, a gente associa diretamente com o dinheiro, né? Com o papel dinheiro. E não é só isso, né? O capital é a empresa que você tem, que o Ítalo tem, né? Um grande proprietário de indústrias pelo Maracanaú. Pode ser uma fazenda, né? Que é a posse da terra. Então, assim, ali, isso é capital. Então, dentro da lógica da democracia americana, liberal, né, se dizia que se eu quero considerar todos como cidadãos, membros ativos de uma república, de uma democracia, todos têm que ter, no mínimo, acesso ao seu sustento. Isso foi revogado, né, mais à frente, exatamente por uma segunda medida do Abraham Lincoln, que foi esse processo de extinção da escravidão nos Estados Unidos, né? Então, mais à frente, outros presidentes vão tirar esse direito à posse da terra de qualquer cidadão americano para exatamente evitar que os negros ex-escravos recebessem direito à terra da mesma maneira que os brancos nos Estados Unidos.
Então, a gente, ao pensar sobre o campo, ao pensar sobre a concentração de terras, né, a gente vai falar sobre uma série de questões. É inevitável falar sobre uma América construída a partir da chacina dos povos indígenas e uma América construída a partir do sacrifício de homens e mulheres negras trazidas para cá como escravos. Essa questão indígena fica muito mais evidente quando a gente dá um salto um pouquinho mais no tempo, né? 1964 aqui no Brasil, a gente estava falando do João Goulart e tal, aquele discurso dele, que acabou alguns dias depois dando margem, né, para que tivéssemos o golpe militar. E foi dentro da ditadura militar, por mais esquizofrênico que a coisa pareça, que a gente tem aí algumas medidas no sentido de tentar implementar uma certa reforma agrária no Brasil, mas que nunca foi para frente a contento. Também não dá nem para se admirar, né? Tendo em vista quem é que estava à frente do Brasil nessa época. Mas um detalhe interessante é quando a gente fala sobre a ditadura militar e sobre a sua relação com a reforma agrária, não era uma reforma agrária de tentar pegar os espaços improdutivos dentro dos latifúndios. Era avançar sobre a Amazônia, era avançar sobre aquilo que era chamado de deserto brasileiro, né? Era colonizar a Amazônia, porque se criou uma paranoia aqui de que os americanos estão vindo, ou os chineses estão vindo, eles vão tomar a Amazônia, se a gente não derrubar tudo aquilo lá e transformar em cidade, vão tomar. Então, a ditadura militar estimula essa ida para a fronteira norte do Brasil. E isso faz com que, se nós pegarmos, né, os dados da Comissão Nacional da Verdade, que trabalhou aí durante um período, agora até os anos 2000 e pouquinho, para tentar pegar informações sobre esse período obscuro ainda da história brasileira, porque muitos documentos ainda estão sob sigilo. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela deixa claro para a gente que entre os grupos sociais, aqueles que mais sofreram na mão da ditadura militar foram exatamente os povos indígenas. Quando a gente pega o número total, né, de mortos, eu sei que é horrível fazer isso. A gente não pode pensar essas coisas a partir de ranking, né? Morreu tanto, foi bom. Morreu tanto, foi bom. Não. Toda morte está errada, né? Não deve existir. Mas quando a gente pega esses dados, é assustador perceber que mais de 8 mil indígenas foram mortos pela ação direta do Estado. Não estou falando por ação indireta. Quando a gente pega ação indireta, esse número aumenta, né? Órgãos do governo que deveriam estar cuidando da questão fundiária estavam estimulando fazendeiros no centro-oeste brasileiro e no norte do Brasil a matar indígenas como se fosse peça de caça, né? Estavam jogando lençóis contaminados. A gente tem casos no centro-oeste de fazendeiros estimulados pelo governo federal na época da ditadura militar que entregavam lá quentinhas contaminadas, né, com doença, contaminadas com chumbinho, né, remédio para matar rato, e era entregue para matar aquelas pessoas. Indígenas são pessoas que têm os seus direitos àquela terra, né? Então, a gente tem uma história muito complicada. E quando a gente fala sobre o campo no Brasil, a gente está falando desse lugar que, infelizmente, é marcado pelo sangue, né? Sangue daqueles que eram seus antigos ocupantes, sangue daqueles que foram obrigados a trabalhar e sangue desses que hoje, nesse exato momento, estão ainda em guerra, né? Estamos, infelizmente, sob uma gestão que abriu as portas para essa nova etapa da guerra de avanço sobre a Amazônia, né? Então, o Ítalo, né, ele estava conversando logo no começo, falando um pouco sobre as áreas devastadas e tal, e eu estava pegando uns dados aqui, que a área que mais sofreu com devastação e queimadas nesses últimos 2 anos foi exatamente o Cerrado, que é a área lá do centro-oeste, que a gente olha e diz assim, você tem uma área já toda ocupada por agronegócio e tal, mas não, ainda tem muita natureza nativa que está sendo destruída. Mas enfim, né, vamos seguir, vamos botar a bola para girar e vai. Muito bem, né? Depois de uma aula fantástica dessa, né? Acho que tem muita coisa que a gente pode comentar aqui. Então, queria aproveitar esse finalzinho, esse último bloco, né, do nosso webinar e abrir o espaço para comentários extras, para perguntas, para esse diálogo, né? Então, fica aberto agora esse momento para algum dos que estão aqui presentes, quiserem aí apontar alguma questão que ficou mais destacada durante
todas essas falas, então fica esse espaço. Sim, olha, coincidentemente, né, estávamos aqui nessa webinar, e a notícia que saiu agora não, hoje, né, a FUNAI edita medida que permite ocupação e venda de terras indígenas sem homologação. Com a mudança, mais de 200 terras indígenas que aguardam homologação poderão ser transformadas em imóveis privados. Medida publicada após Bolsonaro assinar projeto de lei que prevê mineração em terras indígenas. Então, você está bem aí, o debate está bem atual, ou seja, você tem uma situação em que as terras indígenas estavam esperando a legislação para serem demarcadas, agora podem virar terras privadas, né, para ser adquirida no mercado comum de terras, né? Então, é meio que vamos lá de novo aqui para a lei de terras 2020, né, atualizando 2020, agora você pega aquelas terras que não eram para ser vendidas e estão agora à disposição do mercado. Agora, euzinho aqui, né, uma das coisas impressionantes é o quanto é necessária a luta dos povos. A luta dos povos indígenas, dos povos originários, como eu gosto de chamar, ela garante, por exemplo, a chuva no centro-oeste e no sudeste, que é onde tem o agronegócio, por conta que a luta deles garante a floresta em pé, e a floresta em pé contribui para a formação de nuvens dos rios voadores que levam a água para o centro-oeste. Então, valorizar a luta desses povos é valorizar também que o país inteiro consiga ainda se manter com as suas questões ambientais intactas. É isso. Obrigada, gente. Foi ótimo. Eu gostaria de complementar aqui no final, assim, trazendo um pouquinho do quanto que, em especial a mídia e alguns governos extremistas, eles conseguem vender para a sociedade em geral uma ideia equivocada de movimento social e de populações tradicionais, né? É bem oportuno essa reportagem que o professor Rodolfo trouxe, né? Porque criou-se ou tenta-se criar uma ideia de que o indígena, ele não faz nada, ele é vagabundo, ele só vive ali pescando e na rede, comendo mandioca. Então, né, ou seja, tudo justamente para poder, a partir dessa ideia vendida, justificar medidas como, por exemplo, a tomada de terra dessas populações, né? Outro exemplo é a ideia de vender uma imagem do MST equivocada, como se todo integrante dos trabalhadores rurais sem terra fossem vagabundos, não quisessem trabalhar, né? Ou seja, quisessem apenas roubar o teu imóvel, quisessem invadir o teu imóvel, sendo que não tem nada a ver, né? A professora Cleide já falou muito bem que esses movimentos sociais, eles têm uma importância muito grande para o nosso país e garantem a produção de alimentos, garantem realmente essa questão da equidade, essa questão da autonomia, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com alguns veículos, né, da mídia, ou até mesmo com alguns governos que tentam nos passar essa ideia errônea, equivocada sobre o movimento social, sobre populações tradicionais, justamente para justificar, na tentativa de justificar medidas extremistas, como, por exemplo, grilagem de terra, roubo de terra, avanço da mecanização no Cerrado, na Amazônia, e assim vai, né? Então, o nosso potencial crítico tem que estar sempre aí, né, presente, para entender que nem tudo que é propagado pela grande massa, pela grande mídia, pelo governo que muitas vezes está no poder, nem sempre isso é realidade, né? A realidade é um pouquinho mais complexa. Exato, né? É isso. Não dá para a gente comprar as coisas simplesmente como alguém falou, né? Uma das melhores experiências que a gente tem é conhecer. A gente atualmente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, vamos fazer esse exercício, né? Vamos tentar conversar com pessoas que sejam parte desses movimentos sociais, né? Ou que tenham já tido essa vivência dentro dos movimentos. É importante, porque ajuda a gente a desconstruir algumas imagens, né? A ideia de que, tipo, tal movimento social só quer lá tomar a terra de quem... Calma, né? A gente está falando
a professora Cleide apontou muito bem, de artigos constitucionais, a gente está falando da função social da terra, né? Se a gente amplia esse conceito, está no artigo 5º, a função social da propriedade. É a mesmo embasamento legal, por exemplo, do MTST, né? Da luta pela moradia urbana. Então, assim, muitas das vezes, movimentos que são vendidos de forma criminal estão basicamente pedindo a aplicação da lei. E dentro do nosso desconhecimento daquilo como as coisas funcionam, a gente acaba comprando, né, essas versões aí que são colocadas. Eu queria só, para poder encerrar, corrigir o nome do livro, que eu estava agoniado, porque eu sabia que eu estava falando o nome errado. O livro do professor João Fragoso Manolo Florentino chama O Arcaísmo como Projeto, Mercado Atlântico, Sociedade Agrária e Elite Mercantil no Rio de Janeiro, certo? Tá bom? Só para corrigir. E termino essa minha inserção seguindo eu estou citando muito a Cleide, eu acho que a esperança dela me anima. E aí, seguindo nessa lógica da esperança da Cleide, né, eu estava aqui matutando, tentando lembrar de quem era, e lembrei, né? A gente está num momento tão exótico, né, que hoje um dos líderes mais progressistas do mundo é o Papa Francisco, né? E aí eu estava tentando lembrar de onde é que eu tinha escutado uma frase semelhante à que a professora tinha citado, né? E tinha sido exatamente dele, na homilia, né, da semana passada, em que ele fala: ninguém se salva sozinho. Ela fala agora de uma coisa muito bacana. A gente não tem como entender o ciclo das chuvas que está molhando lá o sudeste, né, a garoazinha, o friozinho sudestino, sem a gente ter a compreensão de que isso vem lá da Amazônia. Né? A gente está falando de movimentos que são muito maiores do que o nosso egoísmo muitas vezes consegue entender. Bom, gente, então é isso, né? Eu acredito que muita coisa foi dita aqui, muita coisa importante, muita coisa interessante. Que vocês tenham gostado desse nosso webinar. É uma sensação nossa, enquanto professor, de que realmente a gente tenta colocar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente compreende, do que a gente estudou, para justamente poder fortalecer o teu processo de ensino, o teu processo de aprendizagem, né? Nosso processo de ensino, o teu processo de aprendizagem e vice-versa. Então a gente espera que esse momento tenha sido de bastante proveito. Nós vamos pensar outros momentos como esse. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, né, coloca aí nos comentários. A gente vai acompanhar com todo o carinho do mundo. Coloca a tua dúvida, teu comentário aí embaixo, tá certo? Eu prometo que nós vamos ler. E aquilo que for oportuno, a gente pode inclusive pensar outros momentos, né, seja no YouTube ou em outra rede social, para estar comentando. Então faça isso. Agradecemos a sua audiência, né? Agradecemos também aí a participação dos professores, professor Rodolfo, professora Cleide, professor Denis. Nosso muito obrigado pela disponibilidade de cada um de vocês. Nosso muito obrigado por ter topado esse projeto e estar aqui conosco, né, contribuindo com toda essa experiência, toda essa inteligência que cada um tem, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima, até o nosso próximo webinar. Abraço!